Bom, galera, fim de jogo e o Vasco venceu o Fortaleza em casa por incríveis 3-0. Incríveis mesmo, porque o Vasco vinha de uma sequência dificílima. O jogo contra o Lanús, o Vasco, embora já estivesse vivendo, né, um começo do dinizismo e até tenha tido um bom primeiro tempo, o segundo tempo caiu muito, oscilou muito, jogou muito mal. E deu ao Lanús o espaço e a condição que eles precisavam para vencer o jogo. E o Lanús não é grandes coisas, né? Assim como não é o Porto Cabedelo. E eu acho até que o Fortaleza, como elenco, é melhor do que esses dois times. E a gente venceu e venceu muito bem. Provando que a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Que a gente sabe que esses caras podem render mais. A gente sabe que esses caras podiam jogar um pouquinho melhor. E se fosse só um pouquinho melhor, teria vencido os jogos que perdeu, os jogos que empatou, ou não teria perdido da forma desastrosa como perdeu para o Porto Cabedelo. Então, assim, era só isso que a gente queria. A gente não pedia muito, a gente não exigia muito desse time. Mas, infelizmente, quando você não tem um cabeça, né? Isso é importante falar sempre, porque quando um time de futebol como o Vasco não tem um líder. Eu não vejo o Verratti como... Ele pode até ter alguma certa liderança em campo, mas eu não vejo nele uma condição de capitanear. Essa liderança de cabeça, né? Essa liderança de dominar a situação e encarar, eu acho que o Diniz ele ganhou uma relevância muito maior depois que ele foi técnico da seleção brasileira. E antes, quando ele ganhou o título da Libertadores, porque ele passou a ter mais imposição sobre os jogadores. Os jogadores começaram a olhar para ele de uma forma diferente, principalmente nesse trabalho que ele está fazendo no Vasco pós todo esse período que ele viveu fora. Então, assim, eu ficava muito preocupado, continuo preocupado dele querer implantar o futebol total, o dinizismo, mas eu sinto que isso está sendo implantado de forma bem paulatina, bem cuidadosa pelo Diniz. Acho que, de certa forma, ou ele ouviu isso, ou ele realmente chegou a essa conclusão, que não dá para sair implantando isso em todos os times. Mas o Vasco tem uma evolução clara. No toque de bola, você vê uma evolução clara. Na organização dos jogadores e posicionamento, o Vasco hoje sofreu muito menos defensivamente. Mas, por outro lado, a gente vê que era a condição anímica. O estado anímico mudou muito. Você vê no Coutinho, você vê em jogadores que estavam mais cabisbaixos e desanimados. Eles estão jogando muito melhor. Então, assim, a evolução passa pelo trabalho do Diniz e o trabalho do Diniz passa pela mudança do estado anímico que mudou muito o estado dos jogadores.